A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17. João capítulo 17. É uma oração muito famosa de Jesus, ou a chamada oração sacerdotal de Jesus. Fica com a sua Bíblia aberta, por gentileza. A gente já vai ler o texto, a gente vai ler por bloco hoje. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você já teve a sensação de ouvir alguma conversa que você não deveria ouvir? Sabe assim, Mário, quando você entra num lugar e você escuta as pessoas contando alguma coisa que não era para você ouvir? Você já teve essa sensação? É muito estranho, né? Não é, irmã Elaine? Aquela entrada triunfal no escritório no exato momento em que as pessoas estão comentando a seu respeito. É muito estranho, muito desagradável e muito constrangedor ao mesmo tempo, né? Ou então, depois daquele almoço de família no domingo, onde você vai lá, depois de comer macarrão, carne assada, você tenta tirar um cochilo, mas a comida foi tanta que você não consegue dormir e de repente você ouve aquele tio falando sobre você. Você já passou por alguma ocasião semelhante a estas? Veja bem, é exatamente assim que eu me sinto quando eu leio o texto de João, capítulo 17. Eu me sinto, às vezes, obviamente que se isso está registrado é para a gente ver, é para a gente ler, é para a gente entender. Mas eu me sinto meio intruso às vezes, porque é como se eu estivesse ouvindo a oração de alguém que não era para eu ouvir. É como se eu estivesse escutando a oração de alguém que não era para eu escutar. Engraçado é que no nosso meio isso não é incomum, não é verdade? Às vezes nós estamos com tanta dor, nós estamos tão angustiados que nos esquecemos completamente que tem alguém ao nosso redor e simplesmente rasgamos o coração em alta voz diante de Deus a fim de que Ele nos socorra. E a gente se esquece que tem alguém do lado. A gente se esquece que tem alguém além de Deus ouvindo aquilo que nós estamos falando. E sem querer, a gente abre o nosso coração ao lado de um irmão. Não que isso seja um problema em si, isso não é necessariamente um problema. Mas nós muitas vezes ouvimos as orações uns dos outros. Nós muitas vezes ouvimos as angústias uns dos outros. Nós muitas vezes ouvimos dos outros aquilo que eles só pretendiam falar para Deus, mas por conta de toda a situação, de toda a angústia, de todo o contexto, a gente nem se importa com quem está ao nosso lado e a gente simplesmente fala. Por causa da dor, por causa do desespero em alguns casos, por causa da necessidade que está extremamente urgente. E nesse texto nós estamos ouvindo também a oração de alguém, mas esse alguém não é qualquer pessoa. Mas nós estamos ouvindo Jesus interceder por nós mesmos. Sabe assim? Quando você ouve uma pessoa orando por você e ela não está necessariamente com as mãos impostas sobre a sua cabeça. Nós estamos ouvindo a oração de Jesus intercedendo por cristãos que sequer tinham nascido na época em que Cristo orou estas palavras aqui de João capítulo 17. E muitas vezes quando nós olhamos para essas palavras, é como se Jesus estivesse do nosso lado, com as mãos sobre a nossa cabeça. É como se Ele de fato estivesse ouvindo as nossas orações, e Ele de fato está ouvindo as nossas orações. Jesus nunca é um intruso nas nossas orações. Ele não precisa se esconder atrás da porta, como muitas vezes algumas crianças fazem, para ouvir aquilo que nós estamos orando a Ele, porque Ele está em todos os lugares e todos os lugares estão diante dEle. Ele está presente em todas as partes, inclusive dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele inevitavelmente sabe o que nós oramos, e nós oramos para Ele nos ouvir.
Nós não oramos para que as nossas orações não sejam ouvidas por Jesus, mas nós oramos para que Ele não só nos ouça, mas também para que Ele nos atenda e continue intercedendo por nós em favor da dificuldade que nós estamos então enfrentando. É para isso que nós oramos. Nós oramos para sermos vistos. O texto de Mateus diz que Deus vê a nossa oração. E Jesus, nesse momento específico do ministério dele, onde Jerusalém está tomada por uma tensão, Jerusalém está tomada por uma incerteza, Jesus faz o quê? Ele vai orar. Jesus está prestes a ser traído por Judas. Ele sabe que a hora dele ser crucificado está se aproximando. E aqui ele havia acabado de instituir a última ceia para os seus discípulos, e ele agora, antes de ir para o jardim do Getsêmani, o que faz? Vai dormir, vai descansar, manda um WhatsApp para aquele amigo, para aquele best, vai assistir um jogo, vai fazer uma atividade física. Não, Cristo faz aquilo que todos nós devemos fazer quando nós nos encontramos em angústia. Não só quando nos encontramos em angústia, mas também quando nos encontramos em angústia, Cristo vai orar. Nesse momento, ao invés de se concentrar no seu próprio medo e no sofrimento que ele estava prestes a enfrentar, ao invés de ficar se autocomiserando, se auto-vitimando, por que eu estou aqui? Eu não mereço estar nessa situação. Isso é injusto. Ao invés de fazer tudo isso, Cristo separa esse tempo e retira dele todas estas palavras que não vão glorificar a Deus e simplesmente se coloca em oração diante do Pai, orando e intercedendo por si mesmo, pelos seus discípulos, pelos 12 e também por aqueles que ainda nem sequer haviam nascido, como eu disse. Por isso, João 17 é conhecida como a oração sacerdotal, porque Cristo está de fato exercendo o seu ofício sacerdotal ao orar e interceder por todos nós. Jesus aqui pratica a intercessão. E toda intercessão, ela mistura em si dois elementos. Ela mistura o que está no céu e aquilo que está na terra. O céu é onde a glória de Deus reside, obviamente, não só lá. E a terra é onde se realiza toda a redenção, ou onde se realizou toda a redenção. O céu é onde o poder de Deus está, e a terra é onde o poder de Deus se manifesta. E é por isso que eu entendo que a intercessão é o elo que une o céu e a terra. A intercessão é o elo que une o céu e a terra. Céus e terras interligados através da intercessão. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha. Eu vou mostrar para você aqui esta noite 3 níveis da intercessão de Jesus. 3. O primeiro nível, abre a sua Bíblia, João 17, do 1 ao 5, é que Jesus ora por si mesmo, a glória de Deus. João 17, do 1 ao 5, diz assim: depois de dizer todas estas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive a teu lado antes do princípio do mundo. Jesus inicia a sua oração se dirigindo a Deus como Pai. É o início da oração de muitos de nós. Pai.
Pai é um tratamento que revela uma íntima comunhão e um relacionamento pessoal ao mesmo tempo. Ao chamar Deus de Pai, Cristo está mostrando afeto e respeito. Cristo está revelando uma espécie de modelo para as nossas orações, nos convidando para que nós também nos aproximemos de Deus com a mesma reverência, o mesmo respeito e também a mesma intimidade. A escolha de Jesus de iniciar essa oração com o Pai não apenas demonstra proximidade, mas também mostra quem Jesus é nessa relação da Trindade. Se ele chama Deus de Pai, é porque naturalmente ele se coloca como filho. Ele reconhece o momento de extrema importância na sua missão redentora. Ele sabe que o auge de toda a história da redenção e da salvação da humanidade está se aproximando. E o que Cristo faz, já disse, ele ora por si mesmo, mas também visa a glória de Deus. Nenhuma oração que nós fazemos por nós mesmos deve ser entendida como um autointeresse. Assim como a de Cristo aqui também não era. Cristo, na verdade, tem um pedido. Ele pede para que Deus manifeste a sua glória. Ele pede de uma maneira indireta para que Deus revele a glória ao mundo, esta glória que Ele sempre compartilhou com o Filho. A glória de Deus nesse contexto não é meramente um brilho ou uma ostentação, como dizem por aí. Os adolescentes e jovens sabem o que significa muito bem isso. A glória de Deus não é uma tentativa de ostentação, mas a glória de Deus é a manifestação da própria natureza de Deus, do caráter de Deus, da pessoa de Deus e do amor de Deus. Quando Jesus então pede para ser glorificado, Ele, antes de mais nada, está se entregando voluntariamente para a morte, por amor a mim e por amor a você. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus estão abrindo para todos nós o caminho da salvação. E com sabedoria, Jesus agora redefine a vida eterna. Jesus nos ensina que mais do que uma vida sem fim, a vida eterna é um relacionamento íntimo com Deus que se recusa a terminar com a morte. É viver para sempre com Deus. Vida eterna é conhecer intimamente a Deus através da comunhão. Conhecer a Deus como Jesus ensina é uma experiência que passa pelo intelecto, mas só acontece verdadeiramente aqui no nosso coração. E através da intercessão de Jesus, Ele não apenas conecta o céu e a terra, mas Ele nos chama para viver essa vida de eternidade. Ele nos chama a viver essa vida que o nosso corpo um dia vai ter uma data para morrer, mas o nosso relacionamento com Ele e a nossa intimidade nunca. Essa é a vida que Cristo nos chama aqui nesta intercessão. Uma vida cheia de eternidade, onde cada instante é uma oportunidade para nós aprofundarmos a nossa comunhão com o Senhor. Irmãos, a oração sacerdotal de Jesus nos convida a uma profunda reflexão nas nossas vidas. Nós, antes de mais nada, fomos chamados para priorizar a glória de Deus em cada aspecto da nossa existência, seguindo assim o modelo que Jesus nos ensinou, onde Ele colocou a vontade de Deus sempre acima das suas próprias vontades. Nós temos muitas vontades, é natural isso, faz parte da vida. Temos sonhos, temos desejos, temos anseios, tudo isso é natural. O que não é natural para alguém nascido de novo é colocar estes planos, projetos e anseios acima da glória de Deus, acima da vontade de Deus.
Isso implicaria, então, em um grande desastre para as nossas vidas espirituais. Será que você tem agido assim? O Senhor nos convida essa noite para reorientar os nossos valores e as nossas prioridades. Será que você tem agido para a glória de Deus? Será que você tem trabalhado para a glória de Deus? Será que você tem conversado para a glória de Deus? Será que você tem feito tudo quanto tem feito para a glória de Deus? Ou é apenas visando o alto benefício? Assim como um painel solar precisa estar corretamente posicionado para captar a energia que vem do sol, as nossas vidas também precisam estar alinhadas à vontade de Deus, para que nós então possamos refletir a glória de Deus ao mundo todo aí fora. Caso contrário, a gente só vai projetar coisa que não tem nada a ver, coisa que não presta, coisa que não edifica. Caso contrário, a gente vai projetar apenas trevas e a escuridão que habita o nosso coração sem a presença e sem a bênção de Jesus. Buscar a glória de Deus em nossas vidas significa permitir que Ele nos transforme, que Ele nos capacite, que Ele nos edifique e que Ele nos use para o seu propósito e para a sua glória. Será que você tem feito isso? Será que nós temos feito isso? Irmãos, nós precisamos buscar a glória de Deus em tudo o que fazemos. Nós precisamos buscar a glória de Deus nos nossos relacionamentos, nos nossos ministérios, nas nossas vidas, nos nossos casamentos, em tudo, em todas as áreas. É a glória de Deus que nós precisamos visar. E nós podemos sim interceder por nós mesmos, mas visando a glória de Deus. Nós podemos sim orar pelos nossos próprios interesses, mas quando na verdade o nome do Senhor é que vai ser glorificado através de todas as bênçãos que Ele graciosamente concede a nós. Texto de 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa alinhar as nossas vidas de uma maneira intencional a este propósito eterno e divino, buscando a oração, ou buscando em oração conhecer a Deus e a sua vontade, conhecer a palavra de Deus e a sua vontade. Um outro aspecto, ou uma outra aplicação ainda baseado nos versículos 1 até o 5, nós precisamos valorizar a vida eterna que nos foi concedida por Cristo. Muitas vezes nós agimos como se nós não tivéssemos recebido uma vida eterna. A gente foca no instante, olha o instante e age como se o instante fosse tudo que nós temos. Quando na verdade existe um Deus soberano que nos espera no juízo final e nos fará prestar conta de cada uma das nossas obras e de cada uma das nossas palavras diante dele. Nós precisamos olhar para a eternidade, nós precisamos olhar para cima. E nós precisamos também demonstrar o amor de Deus nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso trabalho e nos nossos relacionamentos. E a pergunta que eu faço é: será que nós temos vivido assim? Após saber de tudo isso, ouvir tudo isso, será que nós temos vivido uma vida dessa maneira, segundo João 17? A intercessão de Jesus é o elo que une o céu e a terra. 3 níveis da intercessão de Jesus. O segundo nível da intercessão de Jesus é que Jesus ora pelos discípulos. Proteção e santificação. Acompanhe comigo a leitura do versículo 6 até o versículo 19. Eu revelei teu nome àqueles que tu me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim,
e eles obedeceram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. A minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, por eles, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. Eu sou glorificado por meio deles. Agora, deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que elas tenham minha plena alegria em si mesmos, para que eles tenham plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu os enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. A gente continua ainda mergulhando na profundidade da oração de Jesus pelos seus discípulos. Mas aqui nós percebemos que o foco muda um pouco. No primeiro momento, Cristo ora em favor de si mesmo. E ele visa a glória de Deus. E nesse segundo momento, ele ora pelos seus discípulos, pelos 12, aqueles que estavam mais próximos dele. E ele pede então proteção e santificação a estes discípulos. Mas acontece que o pedido de Jesus por proteção e santificação não é apenas um pedido, mas é, antes de mais nada, uma declaração de amor de Jesus aos discípulos. Nesse momento, Jesus invoca um certo tipo de proteção que é maior do que um simples ato que visa a proteção física. Isso também. Mas Jesus ergue agora um escudo espiritual capaz de resistir às investidas do mal, do diabo e do maligno. Jesus agora levanta este escudo, iluminando o caminho dos seus discípulos com a luz da verdade eterna. Jesus nos garante proteção contra tudo, contra todos aqueles que se levantam contra nós, inclusive contra também o inimigo das nossas almas. A proteção que Jesus oferece é muito maior do que um refúgio, é muito maior do que um lugar seguro, é muito maior do que a proteção do melhor exército deste mundo. A proteção que Jesus nos oferece só pode ser encontrada na presença dEle e na pessoa dEle, quando nós nos colocamos diante da sua santa presença. E a santificação, que é aqui mencionada, também não é apenas um conceito. A santidade não é um conceito. A santidade é algo que precisa ser vivido. A santidade é um processo que já começou e que nós devemos sim buscar esta santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, não de uma maneira legalista, mas de uma maneira ordenada e bíblica. Será que nós temos vivido assim? Será que nós temos buscado esse processo de santificação e purificação, abrindo os nossos corações a serem moldados segundo a imagem de Cristo?
Cristo espera que nós refletimos ao mundo a santidade que Ele nos dá. E a pergunta que eu faço a nós é: o que nós temos refletido? O que você tem refletido? O Espírito Santo ou as trevas? Essa santificação que Jesus espera de nós? Ou uma santificação apenas conceitual, sabe? Aquela palavra que a gente usa de vez em quando, a gente nem sabe o que é e nem sabe como executar aquilo. Santidade não deve ser só uma palavra na nossa boca, porque Jesus orou para que nós tivéssemos a santidade. E essa santidade, ela deve ser tão real nas nossas vidas, que ela deve queimar tudo aquilo que é impuro, não somente na nossa vida exterior, mas também dentro dos nossos corações. Essa santidade deve resistir às seduções do mundo. Esta santidade deve resistir aos convites que o mundo constantemente nos faz. Por isso a intercessão de Jesus mostra esta mistura entre proteção e santidade. Nós jamais poderíamos nos auto-santificar, meus irmãos. Nós não temos esse poder. Quem nos santifica é Jesus. E é claro que nesse processo existem muitas coisas que nós podemos e devemos fazer para hoje sermos mais santos do que ontem e menos santos do que amanhã. O texto diz aqui: eles não são do mundo como eu também não sou. Ora, o que é isso? O que é este eles não são do mundo como eu também não sou, senão um reconhecimento de Cristo, de que todos aqueles que Ele comprou foram separados deste mundo, apesar de estarem vivendo aqui. Esse é o significado da verdadeira santidade. Em meio às incertezas e às batalhas do cotidiano, a promessa da proteção de Jesus deve nos levar a desenvolver uma plena confiança e segurança na pessoa dele. Será que você tem confiado em Jesus como deveria? Ou será que quando bate um vento, você enverga e às vezes quebra? Pode envergar, mas não pode quebrar. Nós somos suscetíveis a passar por momentos onde não apenas nos falta a fé, mas nos falta muitas outras coisas. Fé, vigor. Nós podemos passar por momentos onde nós estamos desanimados, como o pastor Geloilson orou aqui, de orar ou de ler a Bíblia. Nós podemos passar por momentos assim, mas nós precisamos ao mesmo tempo buscar a Cristo e nos lembrar de que nós não somos deste mundo. Portanto, nós não podemos viver como esse mundo vive. Portanto, nós não podemos fazer o que este mundo faz. Portanto, nós não podemos falar como este mundo fala. Mesmo quando estes ventos contrários ameaçam afundar o barco da nossa fé e nos afogar no mar do medo, nós precisamos segurar nas mãos de Cristo para que Ele então nos tire dessa tempestade e se revele a nós, para que nós possamos recuperar o nosso fôlego espiritual. E a proteção de Jesus não é apenas um amparo momentâneo. Vou usar essa expressão, mas nada contra. Cristo não é como um bombeiro, que só aparece quando está tudo pegando fogo. Pelo contrário, Cristo nos garante uma intercessão contínua a favor de cada um de nós. Ele é aquele que nos socorre quando o fogo está pegando, mas Ele é mais do que isso. Ele é alguém que sempre está com os seus olhos de graça em favor dos filhos de Deus. Portanto, essa garantia que nós temos desse amor verdadeiro e real de Cristo por nós, deve estar presente no nosso cérebro, na nossa mente e também no nosso coração, nas horas mais sombrias das nossas vidas. Paralelamente,
A santificação é o convite que Cristo faz a nós para esta transformação contínua, para um processo que nos purifica, nos permitindo que a nossa essência ou que a nossa vida, ela reflita verdadeiramente o caráter de Deus. Será que a sua vida tem refletido o caráter de Deus? Será que a minha vida tem refletido o caráter de Deus? O que a gente tem refletido? Num mundo de tantos espelhos, de tantos reflexos, de tantas projeções, será que nós temos refletido a glória de Deus e o caráter de Cristo? Meus irmãos, a intercessão de Jesus se faz presente em cada segundo das nossas vidas. E ela deve nos levar a viver a realidade bíblica de que Deus nos protege e também nos santifica. E de que Cristo ofereceu a sua vida para nos garantir esta proteção que vai muito além do estar presente quando a gente liga num 93 ou num 90. É uma presença constante. Cristo nos permite e deseja que nós sejamos verdadeiros faróis de amor e de verdade neste mundo cego e surdo para a sua verdade, para a sua palavra. A intercessão de Jesus, ela não só nos garante a proteção, mas como ela também nos impulsiona a partir da presença do Espírito Santo dentro de nós a viver uma vida de uma verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. A intercessão de Jesus é o elo que liga o céu e a terra. Ou a intercessão de Jesus é o elo que une o céu e a terra. A gente está vendo 3 níveis da intercessão de Jesus. Primeiro, Jesus ora por si. Segundo, Jesus ora pelos seus discípulos da época. E num terceiro momento, Jesus ora pelos futuros crentes, clamando por unidade e amor. Acompanhe comigo, versículos 20 até o 26. O texto diz assim: Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. A pregação poderia parar aqui. Esse texto é muito forte. Esse texto é muito profundo. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa é a realidade e a dimensão do amor de Cristo por você e por mim. Ele nos amou antes da fundação do mundo. E a outra parte do texto ainda vai se cumprir. Um dia nós estaremos lá. Um dia nós estaremos lá e poderemos vê-lo face a face. Um dia nós estaremos lá e poderemos contemplar toda esta glória que Cristo nos promete nesse texto.
Nesse texto, nesse bloco do 20 ao 26, Jesus muda um pouco o seu foco. Ele já orou pelos discípulos que estavam com ele. E agora ele ora pelos discípulos que ainda estariam com ele, no caso, você e eu. Olha que interessante. Sua oração por unidade também é um clamor muito real nesse texto. Jesus diz: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu sou um, como o Senhor. Mas o que seria então esta unidade? O que seria ser um? Será que ser um significa que todo mundo tem que pensar igual, tem que gostar das mesmas coisas? E nesse caso, vocês vão ter que parar de comer carne. Alguém vai ter que ceder aí, Thaís. Alguém vai ter que ceder aí. Será que significa isso? Todo mundo ter que comer legume e verdura como eu? Torcer para o mesmo time? Ter as mesmas opiniões com relação a tudo? Gostar das mesmas cores? Gostar dos mesmos lugares? De fazer as mesmas coisas? Falar de uma maneira igual? Será que isso significa ser um? Obviamente que não. Ser um é muito mais do que isso. Nós somos um com Cristo e Cristo é um com o Pai. Mas esta unidade não significa pensar exatamente as mesmas coisas. Não é isso. A ideia aqui é outra. Esta unidade, ela é caracterizada por um amor e respeito mútuos, apesar de todas as diferenças culturais, de opinião, denominacionais, étnicas, pessoais, particulares. Ser um com Cristo é ter o mesmo Espírito Santo nos moldando e nos levando para o céu. Ser um com Cristo é nós crermos na validade de toda a obra redentiva de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Ser um com Cristo, ou ser um com o meu irmão através de Cristo, significa ter o mesmo tipo de vida moldada pelo padrão da santidade e unidade que Cristo expressa, tanto no bloco anterior quanto nesse bloco. Jesus reconhece essa unidade visível. E esta unidade, ela deve ser então um testemunho da igreja para o mundo. Meus irmãos, o mundo clama por união. O mundo clama por comunhão. Você acha que é à toa que está crescendo cada vez mais os grupos não sei do que, clube não sei do que, clube disso, clube de corrida, tem clube de tudo? Isso é um clamor à união. Um clamor que às vezes é desesperado por união, por comunhão, por ter relacionamentos significativos. O mundo clama por isto. Mas nós sabemos que nós só podemos encontrar isso verdadeiramente diante da presença de Deus. Nós só podemos encontrar esta realidade debaixo do amor incondicional de Deus. E aí sim, a gente mostra tudo isso para o mundo e eles são convidados a fazer parte da mesma família. É muito interessante como é que tudo isso funciona na igreja, essa diversidade. Nós somos um em espírito, mas nós somos diversos. É igual eu falei, eu duvido que tem mais alguém aqui que não come carne. Mas a gente é um, né, Thaís? Nós somos pessoas diferentes. Temos idades diferentes. Tem aí o Neto, o Vicente fez 1 ano semana passada. São crianças. Ao mesmo tempo que nós temos aqui irmãos que são muito mais experientes, que têm de crente aquilo que eu ainda não tenho de idade. Olha que eu sou bem novo ainda, hein? Mas nós somos um. Essa é a beleza da igreja, reunir crianças, adolescentes, pessoas com 80, 90,
e todos estarem unidos para a mesma coisa. Todos nós viemos aqui para a mesma coisa, para cantar a Deus, para louvar a Deus, para pedir, para clamar a Deus, para colocar as nossas angústias diante de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Isso é união. Mas a gente é diferente. A gente pensa diferente, a gente tem opiniões diferentes, a gente tem gostos diferentes. E tudo isso, segundo James Smith, é nada mais do que uma manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Deus é um, mas é três ao mesmo tempo. Então essa diversidade da igreja, de pessoas, de culturas, de idades, manifesta a sabedoria de Deus, manifesta a multiforme graça de Deus. E Cristo ora agora por nós. E Ele não faz uma oração simples, mas Ele pede para que nós também sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Nessa unidade, a qual Jesus ora, cada crente se torna um elo vivo nessa corrente de amor que une o céu e a terra. E como eu disse acima, Jesus não se limita a interceder apenas por seus discípulos imediatos, pelos 12 que estavam com ele. Em vez disso, a sua oração vai além do presente e abraça todos os futuros crentes, cada um de nós que estamos aqui esta noite, que viríamos um dia a depositar a nossa fé nele. Essa parte da oração é uma demonstração impressionante do amor infinito e da graça de Jesus Cristo por nós. A oração de Jesus rompe as barreiras do tempo e do espaço, alcançando cada um de nós que cremos nele hoje, independentemente da nossa localização geográfica ou do nosso contexto cultural ou social. Cristo suplica ao Pai para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. E Jesus expressa então o seu desejo ardente para que nós também experimentemos esta unidade que Ele compartilha com o Pai. Ele espera que nós possamos também conhecer este amor em sua plenitude. Ele espera que nós sejamos preenchidos com esta totalidade do amor de Deus, e Ele espera também que nós estejamos com Ele na glória, compartilhando desta comunhão perfeita e também de uma alegria verdadeira na sua santa presença. Essa intimidade é a verdadeira unidade que nós, os crentes, precisamos ter, e é também o testemunho mais poderoso e mais convincente que nós poderíamos oferecer ao mundo, demonstrando a realidade do amor aplicada nas nossas vidas, e não apenas como um conceito abstrato. Aquela palavra que eu falei, que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é, ou que ninguém faz aquilo. A oração de Jesus em João 17, meus irmãos, ela não é apenas um registro histórico. Essa oração não está aqui apenas para nos mostrar que um dia Jesus orou. Mas essa oração de Jesus em João 17 é um registro vivo. As palavras de Cristo são palavras vivas que trazem vida. Este relato é um relato vivo. O grito de Jesus, não somente aqui em João 17, mas também na cruz do Calvário, ainda ecoa, ressoa nos nossos ouvidos hoje. Nós somos o cumprimento da oração de Cristo. Nós somos a resposta viva do clamor de Cristo em favor de unidade. Ao meditar sobre o fato de que
Jesus intercedeu por nós há mais de 2000 anos, nós somos confrontados com uma realidade muito sublime. O Filho de Deus, em seus momentos finais na cruz do Calvário, pensou em nós. É exatamente isso. Antes mesmo de nós nascermos, meus irmãos, nós já éramos alvo e objetos do amor e da intercessão de Jesus Cristo. E isso não aconteceu só lá no passado, mas ainda hoje, nesse momento, Cristo intercede por nós, Cristo cuida de nós, Cristo nos ama com o seu amor incondicional, amor esse que faz com que Ele jamais abra mão de nós, porque Ele nos comprou e nos comprou a preço do seu próprio sangue naquela cruz. Meus irmãos, quer demonstração de amor mais bela do que esta? Um amor que intercede, um amor que cuida, um amor que fez com que Cristo, por obediência ao Pai, abandonasse momentaneamente a glória que Ele tinha com o Pai na eternidade e pisasse aqui nesse chão todo sujo, cheio de pecado, cheio de maldade, de malícias. Tudo isso foi por amor a nós, em obediência ao Pai, obviamente. Essa verdade deve nos transformar completamente em nossa identidade e missão no mundo. A nossa unidade em Cristo deve ser tão real que não passe desapercebida ao mundo. Para cultivar essa unidade, nós precisamos nos desafiar constantemente a sair da nossa zona de conforto para viver esta oração de Jesus. O amor sacrificial que Jesus demonstrou e pelo qual orou deve ser então a razão da nossa existência como igreja. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Se não estamos dispostos a nos sacrificar uns pelos outros, a gente não pode ser chamado de seguidor de Cristo e nem de irmãos. Eu vou repetir. Se nós não estamos dispostos a nos sacrificar uns pelos outros, a gente não é nem seguidor de Cristo e nem irmão em Cristo, é qualquer outra coisa. O verdadeiro irmão em Cristo, ele vive esta unidade em amor, esta unidade mesmo com pensamentos diferentes. E como testemunhas vivas desta unidade, nós somos chamados a sermos um contraste gritante com a divisão de uma sociedade que está cada vez mais individualista. Você já percebeu que o sistema do mundo está contribuindo para nos tornar cada vez mais individualistas? Isso às vezes invade o nosso coração e interfere até mesmo na igreja. Esse espírito de individualismo é uma afronta à unidade de João 17. Nesse contexto de unidade e amor sacrificial, é importante a gente abordar o desafio que a mentalidade individualista da nossa sociedade atual representa para a igreja. Em um mundo que exalta o eu, a igreja é chamada para ser o nós. Nós vivemos, meus irmãos, em uma era onde o individualismo é celebrado como uma qualidade. Veja o absurdo disso. O individualismo é celebrado como uma qualidade. O sucesso pessoal e todas as outras coisas que de repente vão nos trazer benefícios. Individualismo não é qualidade. Qualidade é a unidade em Cristo. Qualidade é sermos um em Cristo. Temos aí, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais têm aí
uma fala de conectar pessoas. É isso que diz. Muitas vezes, essa promessa de conectar pessoas reforça apenas experiências personalizadas de profundo isolamento, solidão e angústia. Nós não nascemos para vivermos sozinhos. Nós não nascemos para sermos felizes sozinhos. Se Deus percebesse isso, Ele não tinha criado Eva. Adão teria ficado lá. Isso significa que nós fomos chamados para fora. E ainda bem que Deus criou Eva, né? Esse mundo não ia existir não mais, se as mulheres não tivessem entrado na história. Mas contra essa maré do individualismo, a igreja é chamada a nadar na direção oposta. A unidade pela qual Jesus orou, meus irmãos, é um remédio poderoso contra este individualismo e contra o veneno do egocentrismo. A igreja deve ser tão contrária e atraente que faça o mundo questionar o seu amor ao isolamento. E nessa unidade, meus irmãos, a nossa vivência em comunhão deve ser um testemunho vivo de que há um caminho melhor e de que há uma alternativa melhor a esse individualismo egoísta, para não dizer outra coisa. A nossa vivência em comunidade é esta resposta pela qual o mundo anda cambaleando por aí, mas não consegue encontrar a verdade. Entra num grupo, sai do outro, entra no outro, sai do outro, sai, vai num grupo, grupo aqui, grupo A, grupo B, grupo de corrida, natação, bicicleta. Isso não responde, isso não revela a natureza da nossa necessidade. Ao vivermos nessa realidade, não apenas estamos fortalecendo a nossa própria fé, mas nós estamos oferecendo ao mundo um vislumbre do reino de Deus, onde o amor e a unidade triunfam sobre o isolamento, sobre a divisão, sobre o individualismo e sobre esse egocentrismo que as pessoas têm pautado as suas vidas. A unidade pela qual Jesus ora é como uma sinfonia, é como uma orquestra. Cada instrumento musical mantém a sua singularidade, a sua individualidade e timbre. Muitas vezes aquele instrumento, se tocado sozinho, não faz muita diferença. Mas juntos, quando toda a orquestra começa a tocar, a gente tem então uma bela harmonia, uma bela letra e uma harmonia que ressoa a beleza e a majestade de Deus. A beleza de uma orquestra nunca está na exibição solo de um instrumento só. Pegou a referência. Mas na harmonia que a junção dos sons produzem. Meus irmãos, a intercessão de Jesus é o elo que une o céu e a terra. Lembre-se, todas as vezes que você se sentir sozinho, desanimado, com medo, sobrecarregado pelas batalhas e dificuldades da vida, abra João 17 e leia novamente esta oração e saiba que antes mesmo de você nascer, Jesus Cristo já estava orando por você. Que conforto, que consolo, que graça, que amor, que Deus maravilhoso nós servimos, um Deus que realmente se importa conosco, a ponto não somente de dar a sua vida por nós, mas de interceder por nós a cada dia, a cada minuto e a cada segundo. Curva a sua cabeça e fale com Deus nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por esta comunhão, por esta graça, por esta misericórdia, por este amor. Pai, eu quero clamar a Ti nesse momento para que o Senhor se revele a nós nestas palavras, para que o Senhor se revele a nós neste texto, para que o Senhor se revele a nós, Pai, em João capítulo 17.
Molde o nosso coração, Pai. Molde a nossa vida. Molde o nosso caráter. Molde o nosso viver, Pai. Nós estamos aqui, somos barro nas Tuas mãos. E que possamos, Pai, a cada dia, saber que no momento em que nós estamos orando por nós, há alguém muito mais poderoso, cujos seus ouvidos estão sempre atentos e cujos seus olhos estão sempre abertos, e que esta pessoa também intercede por nós. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, para a Tua glória. Amém.